O funeral foi marcado para o dia seguinte, para que Lucy e sua mãe pudessem ser enterradas juntas. Cuidei de todas as horríveis formalidades e o cortês agente funerário provou que sua equipe era dotada ou abençoada com algo de sua própria suavidade obsequiosa. Até a mulher que executou os últimos ofícios pelos mortos comentou comigo, de forma confidencial e profissional, quando saiu da câmara mortuária: "Ela é um cadáver muito bonito, senhor. É um grande privilégio atendê-la. Não é demais dizer que ela dará crédito ao nosso estabelecimento." Percebi que Van Helsing nunca ficava longe. Isso foi possível devido ao estado desordenado das coisas na casa. Não havia parentes por perto, e como Arthur teria de voltar no dia seguinte para comparecer ao funeral de seu pai, não podemos avisar ninguém que deveria ter sido convidado. Dadas as circunstâncias, Van Helsing e eu assumimos a responsabilidade de examinar documentos, etc. Ele insistiu em examinar pessoalmente os papéis de Lucy. Perguntei-lhe por quê, pois temia que ele, sendo estrangeiro, pudesse não estar bem ciente dos requisitos legais ingleses e, por ignorância, pudesse causar algum problema desnecessário. Pudesse não estar bem ciente dos requisitos legais ingleses e, por ignorância, pudesse causar alguns problemas desnecessários. Ele me repreendeu. Eu sei. Você esquece que sou advogado além de médico, mas isso não é totalmente para a lei. Você sabia disso quando evitou o legista. Tenho mais do que ele pode evitar. Pode haver mais artigos como este." Enquanto falava, tirou da carteira um memorando que estava no peito de Lucy e que ela rasgou durante o sono. "Quando você encontrar alguma coisa sobre o advogado que está em defesa da falecida senhora Winsterra, sele todos os seus papéis e escreva para ele esta noite. Quanto a mim, fico observando aqui no quarto e no antigo quarto da senhorita Lucy a noite toda, e eu mesmo procuro o que pode acontecer. Não é bom que seus próprios pensamentos caiam nas mãos de estranhos." Continuei com minha parte do trabalho e em meia hora encontrei o nome e o endereço do advogado da senhora Winsterra e escrevi para ele. Todos os papéis da pobre senhora estavam em ordem. Foram fornecidas instruções explícitas sobre o local do sepultamento. Mal tinha fechado a carta, quando, para minha surpresa, Van Helsing entrou na sala e disse: "Posso ajudá-lo, amigo?" "Você conseguiu o que procurava?" perguntei. Ao que ele respondeu: "Não procurei nada específico. Eu só esperava encontrar e descobri que consegui tudo o que havia. Apenas algumas cartas e alguns memorandos e um diário recém-começado. Mas eu os tenho aqui e por enquanto não diremos nada sobre eles. Verei aquele pobre rapaz amanhã à noite e com a sua sanção usarei algum." Quando terminamos o trabalho que tínhamos em mãos, ele me disse: "E agora, amigo John, acho que poderíamos ir para a cama. Queremos dormir, você e eu, e descansar para nos recuperar. Amanhã teremos mais que fazer, mas esta noite não precisarão de nós, infelizmente." Fomos ver a pobre Lucy. O agente funerário certamente fez bem o seu trabalho, pois a sala foi transformada numa pequena capela ardente. Havia um deserto de lindas flores brancas, e a morte tornou-se tão pouco repulsiva quanto possível. A extremidade da folha de enrolamento foi colocada sobre a face. Quando o professor se abaixou e o virou suavemente, nós dois nos assustamos com a beleza diante de nós. As altas velas de cera, mostrando luz suficiente para notá-lo bem. Toda a beleza de Lucy havia retornado a ela na morte, e as horas que haviam passado, em vez de deixar vestígios de dedos apagados pela decomposição,
apenas restauraram a beleza da vida, até que positivamente não pude acreditar nos meus olhos que estava olhando um cadáver. O professor parecia severamente sério. Ele não a amava como eu, e não havia necessidade de lágrimas em seus olhos. Ele me disse: "Fique até eu voltar", e saiu da sala. Ele voltou com um punhado de alho selvagem da caixa que esperava no corredor, mas que não havia sido aberta, e colocou as flores entre as outras, em cima e ao lado da cama. Depois tirou do pescoço, dentro do colarinho, um pequeno crucifixo de ouro e colocou-o sobre a boca. Ele recolocou o lençol no lugar e partimos. Eu estava me despindo em meu quarto, quando, com uma batida premonitória na porta, ele entrou imediatamente e começou a falar. "Amanhã, quero que você me traga, antes do anoitecer, um conjunto de facas, post-mortem." "Devemos fazer uma autópsia?" perguntei. "Sim e não. Eu quero operar, mas não o que você pensa. Deixe-me contar agora. Quero cortar a cabeça dela e arrancar seu coração." "Ah, você é um cirurgião e está chocado. Você, a quem vi sem tremor nas mãos e no coração, realizar operações de vida ou de morte que fazem o resto estremecer. Ah, mas não devo esquecer, meu querido amigo John, que você a amava, e eu não esqueci disso, pois sou eu quem deve operar e você não deve ajudar. Eu gostaria de fazer isso esta noite, mas por Arthur não devo. Ele estará livre depois do funeral do pai amanhã e vai querer ver isso. Então, quando o caixão dela estiver pronto para o dia seguinte, você e eu iremos quando todos dormirem. Desatarracharemos a tampa do caixão, faremos nossa operação e depois substituiremos tudo, para que ninguém saiba exceto nós." "Mas por que fazer isso? A garota está morta. Por que mutilar seu pobre corpo sem necessidade? E se não há necessidade de uma autópsia e nada ganhar com isso, nem o benefício para ela, para nós, para a ciência, para o conhecimento humano, por que fazê-lo? Sem isso, é monstruoso." Em resposta, ele colocou a mão em meu ombro e disse com infinita ternura: "Amigo John, tenho pena do seu próprio coração sangrento, mas há coisas que você não sabe, mas que você saberá e me abençoará por saber, embora não sejam coisas agradáveis. John, meu filho, você é meu amigo há muitos anos e, no entanto, alguma vez me viu fazer alguma coisa sem uma boa causa? Posso errar, sou apenas um homem, mas acredito em tudo que faço. Não foi por essas causas que você me enviou quando veio o grande problema?" "Sim." "Você não ficou surpreso, ou melhor, horrorizado, quando eu não deixei Arthur beijar a sua amada, embora ela estivesse morrendo, e o arrebentei com todas as minhas forças?" "Sim." "E ainda assim, você viu como ela me agradeceu, com seus lindos olhos moribundos, sua voz também, tão fraca, e ela beijou minha mão velha e áspera e me abençoou?" "Sim." "E você não me viu jurar que prometia a ela e ela fechou os olhos agradecida?" "Sim." "Bem, agora tenho uma boa razão para tudo o que quero fazer. Você confia em mim há muitos anos. Você acreditou em mim semanas atrás, quando houve coisas estranhas que você não podia duvidar. Acredite um pouco em mim, amigo John. Se você não confiar em mim, então devo dizer o que penso, e isso talvez não seja bom. E se eu trabalhar como trabalhei, não importa a confiança ou a falta de confiança, sem meu amigo confiar em mim, trabalho com o coração pesado e me sinto tão solitário quando quero toda a ajuda e coragem que possa haver." Ele fez uma pausa e continuou solenemente: "Amigo John, dias estranhos e terríveis estão diante de nós. Não sejamos dois, mas um, para que trabalhemos para um bom fim. Você não terá fé em mim?" Peguei sua mão e prometi a ele. Mantive a porta aberta enquanto ele se afastava e observei-o
ir para o quarto e fechar a porta. Enquanto permanecia imóvel, vi uma das empregadas passar silenciosamente pelo corredor. Ela estava de costas para mim, por isso não me viu. E entrou no quarto onde Lucy estava deitada. A visão me tocou. A devoção é tão rara e somos muito gratos àqueles que demonstram sem pedir, àqueles que amamos. Aqui estava uma pobre garota, deixando de lado os terrores que ela naturalmente tinha da morte, para ir vigiar sozinha ao lado do esquife, para que o pobre Barro não pudesse ficar sozinho, até ser colocado no descanso eterno. Devo ter dormido longa e profundamente, pois já era dia claro quando Van Helsing me acordou, entrando em meu quarto. Ele veio até minha cabeceira e disse: "Você não precisa se preocupar com as facas, não faremos isso." "Por que não?" perguntei. "Pois a solenidade da noite anterior me impressionou muito." "Porque," disse ele severamente, "é tarde demais ou cedo demais?" Aqui ele ergueu o pequeno crucifixo dourado. "Isso foi roubado durante a noite." "Quão roubado?" perguntei maravilhado. "Já que você o tem agora." "Porque eu recuperei do desgraçado inútil que o roubou, da mulher que roubou os mortos e os vivos. O castigo dela certamente virá, mas não através de mim. Ela não sabia completamente o que fazia e, portanto, sem saber, apenas roubou. Agora devemos esperar." Ele foi embora, deixando-me com um novo mistério para pensar, um novo quebra-cabeça para resolver. A manhã era sombria, mas ao meio-dia chegou o advogado, Sr. Marcande. Ele foi muito cordial e muito agradecido pelo que havíamos feito e tirou de nossas mãos todos os cuidados com os detalhes. Durante o almoço, ele nos informou que, com exceção de uma certa propriedade vinculada do pai de Lucy, que agora, na falta de emissão direta, voltava para um ramo distante da família, toda a propriedade, real e pessoal, foi deixada absolutamente para Arthur Holmwood. Depois de nos contar tantas coisas, ele continuou: "Francamente, fizemos o possível para evitar tal disposição testamentária e apontamos certas contingências que poderiam deixar sua filha sem um tostão, ou não tão livre quanto deveria ser para agir em relação a uma aliança matrimonial. Na verdade, pressionamos tanto o assunto que quase entramos em colisão, pois ela nos perguntou se estávamos ou não preparados para realizar seus desejos. É claro que não tivemos alternativa senão aceitar. O agente funerário, fiel ao seu ofício, fez a melhor exibição possível de seus bens. E havia um ar mortuário no local, e nos desanimou imediatamente. Van Helsing ordenou que o acordo anterior fosse respeitado, explicando que, como Lord Godalming chegaria muito em breve, seria menos angustiante para seus sentimentos ver tudo o que restava de sua noiva sozinho. Pobre camarada! Ele parecia desesperadamente triste e quebrado. Até mesmo sua robusta masculinidade parecia ter encolhido um pouco sob a pressão de suas emoções tão provadas. Eu sabia que ele tinha sido muito genuíno e devotado ao pai, e perdê-lo naquele momento foi um duro golpe para ele. Comigo ele foi caloroso como sempre, e com Van Helsing foi docemente cortês, mas não pude deixar de perceber que havia alguma restrição nele. O professor também percebeu e fez sinal para que eu o levasse para mim. Fiz isso e deixei-o na porta do quarto, pois senti que ele gostaria de ficar a sós com ela. Mas ele pegou meu braço e me conduziu para dentro, dizendo em voz rouca: "Você também a amava, meu velho amigo." Ela me contou tudo sobre isso, e não havia nenhum amigo que ocupasse um lugar mais próximo em seu coração do que você. Não sei como agradecer por tudo que você fez por ela. Eu não consigo pensar ainda. Não sei como agradecer por tudo que você fez por ela. Eu não consigo pensar ainda. Aqui, ele de repente desabou. Jogou os braços em volta dos meus ombros e deitou a cabeça no meu peito, chorando. "Oh, Jack, Jack,
O que devo fazer? Toda a vida parece ter desaparecido de mim de uma vez, e não há nada no mundo pelo qual eu possa viver. Eu o consolei, o melhor que pude. Nesses casos, os homens não precisam de muita expressão. Um aperto de mão, um abraço apertado sobre o ombro, um soluço em uníssono, são expressões de simpatias caras ao coração de um homem. Fiquei parado e em silêncio, até que os seus soluços cessaram. Fiquei parado e em silêncio, até que os seus soluços cessaram. E depois disse-lhe suavemente: venha e olhe para ela. E quanto a Arthur, ele começou a tremer, e finalmente foi abalado pela dúvida, como se estivesse com febre. Finalmente, depois de uma longa pausa, ele disse-me num sussurro fraco: Jack, ela está realmente morta. Assegurei-lhe com tristeza que era assim, e continuei a sugerir, pois sentia que sua dúvida tão horrível não deveria ter vida por mais tempo do que eu pudesse evitar. Que muitas vezes acontecia que depois da morte os rostos se suavizavam e até se transformavam numa beleza juvenil. Que isso acontecia especialmente quando a morte era precedida por qualquer sofrimento agudo ou prolongado. Que isso acontecia especialmente quando a morte era precedida por qualquer sofrimento agudo ou prolongado. Parecia que eu havia dissipado qualquer dúvida, e depois de me ajoelhar ao lado do sofá por um tempo e olhar para ela com amor, e por muito tempo ele se virou. Eu disse a ele que isso deveria ser um adeus, pois o caixão tinha que ser preparado. Então ele voltou e pegou a mão morta dela, e a beijou, e se inclinou e beijou sua testa. Ele se afastou, olhando com ternura por cima do ombro para ela. Deixei-o na sala e disse a Van Helsing que ele havia se despedido. Então, este foi à cozinha, dizer aos homens do agente funerário para prosseguirem com os preparativos e lixarem o caixão. Quando ele saiu da sala novamente, contei-lhe a pergunta de Arthur e ele respondeu: não estou surpreso. Agora mesmo, eu duvidei por um momento. Jantamos todos juntos e percebi que o pobre Arthur estava tentando tirar o melhor proveito das coisas. O professor pigarreou algumas vezes, como se fosse falar, e finalmente disse: posso perguntar-lhe uma coisa agora? Certamente. Você sabia que a senhora Winsterra deixou para você todos os seus bens? Não, eu nunca pensei nisso. E como é tudo seu, você tem o direito de lidar com isso como quiser. Quero que me dê permissão para ler todos os documentos e cartas da senhorita Lucy. Acredite em mim, não é uma curiosidade vã. Tem um motivo que, claro, ela teria aprovado. Eu tenho todos eles aqui. Eu os peguei antes que soubéssemos que tudo era seu, para que nenhuma mão estranha pudesse tocá-los, nenhum olho estranho pudesse olhar através das palavras para a sua alma. Vou mantê-los se puder. Mesmo você pode não vê-los ainda, mas vou mantê-los seguros. Nenhuma palavra será perdida, e no tempo certo eu as devolverei a você. É uma coisa difícil que eu peço, mas você vai fazer isso, não vai? Pelo bem de Lucy? Arthur falou com entusiasmo como antes. Dr. Van Helsing, você pode fazer o que quiser. Sinto que ao dizer isso, estou fazendo o que minha querida teria aprovado. Não vou incomodá-lo com perguntas, até chegar a hora. O velho professor levantou-se e disse solenemente: e você está certo. Haverá dor para todos nós, mas nem tudo será dor, nem esta noite será a última. Nós e você também. Você acima de tudo, querido menino. Teremos que passar pela água amarga antes de chegarmos à doce, mas devemos ser corajosos de coração e altruístas e cumprir o nosso dever, e tudo ficará bem. Dormi em um sofá no quarto de Arthur naquela noite. Van Helsing nem foi para a cama. Ele ia de um lado para o outro, como se estivesse patrulhando a casa, e nunca perdia de vista o quarto onde Lucy estava deitada em seu caixão.
coberto de flores de alho selvagem, que transmitiam, através do odor de lírio e rosa, um cheiro pesado e avassalador noite adentro. Diário de Mina Harker, 22 de setembro. No trem para Exeter. Jonathan dormindo. Parece que foi ontem que a última anotação foi feita. Mas quanto tempo passou desde então, em Whitby e em todo o mundo antes de mim. Jonathan, ausente e sem notícias dele. E agora, casada com Jonathan. Jonathan, advogado, sócio, rico, mestre de seu negócio. Sr. Hawkins morto e enterrado. E Jonathan, com outro ataque que pode prejudicá-lo. Tudo vai para baixo. Estou enferrujada na minha taquigrafia. Veja o que a prosperidade inesperada faz por nós. Então talvez seja melhor. O serviço foi muito simples e solene. Lá estávamos apenas nós e os criados, 1 ou 2 velhos amigos de Exeter, seu agente em Londres, e um cavalheiro, representando o Sr. Paxton, presidente da Incorporated Law Society. Jonathan e eu ficamos de mãos dadas e sentimos que nosso melhor e mais querido amigo havia partido. Voltamos para a cidade tranquilamente. Jonathan achou que me interessaria passar um tempo no hall, então nos sentamos, mas havia muito poucas pessoas ali, e era triste e desolador ver tantas cadeiras vazias. Isso nos fez pensar na cadeira vazia em casa. Então nos levantamos e descemos. Jonathan estava me segurando pelo braço, como fazia antigamente, antes de eu ir para a escola. Eu estava olhando para uma garota muito bonita, com um grande chapéu, quando senti Jonathan agarrar meu braço com tanta força que me machucou, e ele disse baixinho: "Meu Deus, estou sempre preocupada com Jonathan, pois temo que algum ataque nervoso possa perturbá-lo novamente." Então me virei para ele rapidamente e perguntei o que o perturbava. Ele estava muito pálido e seus olhos pareciam esbugalhados, enquanto, meio aterrorizado e meio espantado, olhava para um homem alto e magro, de nariz adunco, bigode preto e barba pontuda, que também observava a linda garota. Ele estava olhando para ela com tanta atenção que não viu nenhum de nós. Então eu tive uma boa visão dele. Seu rosto não era um rosto bom. Era duro e cruel, com grandes dentes brancos, que pareciam ainda mais brancos, porque seus lábios eram tão vermelhos. Seus dentes eram pontiagudos, como os de um animal. Jonathan continuou olhando para ele. Perguntei a Jonathan por que ele estava perturbado, e ele respondeu, evidentemente pensando que eu sabia tanto sobre isso quanto ele. Você vê quem é? Não, querido, eu disse. Não o conheço. Quem é? Mina, é o próprio homem. Pobre querido, estava evidentemente aterrorizado com alguma coisa, muito aterrorizado. Acredito que se não fosse meu apoio, ele teria afundado. Ele continuou olhando. Um homem saiu da loja com um pequeno pacote e entregou à senhora, que depois foi embora. O homem moreno manteve os olhos fixos nela, e quando a carruagem subiu Piccadilly, ele seguiu na mesma direção e fez sinal para um cabriolé. Jonathan continuou cuidando dele e disse, como se para si mesmo, acredito que seja o conde, mas ele ficou mais jovem. Ele estava tão angustiado que tive medo de mantê-lo concentrado no assunto, fazendo-lhe qualquer pergunta. Por isso permaneci em silêncio. Afastei-me silenciosamente e ele, segurando meu braço, veio com facilidade. Caminhamos um pouco mais e depois entramos e sentamos um pouco no Green Park. Era um dia quente de outono e havia um assento confortável em algum lugar com sombra. Depois de alguns minutos, olhando para o nada, os olhos de Jonathan se fecharam e ele adormeceu rapidamente, com a cabeça apoiada em meu ombro. Achei que era o melhor para ele, então não o incomodei. Cerca de 20 minutos depois ele acordou e me disse muito alegremente,
Por que, Mina? Eu estava dormindo. Oh, me perdoe por ser tão rude. Venha, tomaremos uma xícara de chá em algum lugar. Evidentemente, ele havia esquecido tudo sobre o estranho sombrio. Assim como em sua doença, havia esquecido tudo o que esse episódio lhe lembrava. Não gosto que isso caia no esquecimento. Pode causar ou continuar alguma lesão cerebral. Não devo perguntar-lhe, pois temo que possa fazer mais mal do que bem, mas devo de alguma forma conhecer os fatos da sua viagem ao estrangeiro. Chegou a hora. Temo que devo abrir o pacote e saber o que está escrito. Oh, Jonathan, você vai, eu sei, me perdoar se eu fizer algo errado, mas é para o seu próprio bem. Jonathan, ainda pálido e tonto, devido a uma ligeira recaída da doença, e agora um telegrama de Van Helsing, seja ele quem for. Você ficará triste ao saber que a senhora Winsterra morreu há 5 dias e que Lucy morreu anteontem. Ambas foram enterradas hoje. Oh, que grande tristeza, em poucas palavras. Pobre senhora Winsterra, pobre Lucy, foi-se para nunca mais voltar para nós. E pobre Arthur, por ter perdido tanta doçura em sua vida. Deus nos ajude a todos a suportar nossos problemas. Diário do Dr. Seward, 22 de setembro. Está tudo acabado. Arthur voltou para Ring e levou Quincy Morris com ele. Que bom sujeito é Quincy. Acredito do fundo do meu coração que ele sofreu, tanto com a morte de Lucy, quanto qualquer um de nós. Se a América conseguir continuar a criar homens assim, será de fato uma potência no mundo. Van Helsing está deitado, descansando antes de sua viagem. Ele vai para Amsterdã hoje à noite, mas diz que volta amanhã à noite, que só quer fazer alguns preparativos, que só podem ser feitos pessoalmente. Ele deve parar comigo se puder. Ele diz que tem trabalho a fazer em Londres e que pode levar algum tempo. Pobre velho. Temo que a tensão da semana passada tenha destruído até mesmo sua força de ferro. Durante todo o enterro, ele estava, eu pude perceber, exercendo um controle terrível sobre si mesmo. Quando tudo acabou, estávamos ao lado de Arthur, que, coitado, falava de sua participação na operação, onde seu sangue foi transfundido nas veias de Lucy, para ver o rosto de Van Helsing ficar branco e roxo alternadamente. Arthur estava dizendo que desde então sentia como se os dois tivessem sido realmente casados e que ela era sua esposa aos olhos de Deus. Nenhum de nós disse uma palavra sobre as outras operações e nenhum de nós jamais o fará. Arthur e Quincy foram juntos para a estação e Van Helsing e eu viemos para cá. No momento em que ficamos sozinhos na carruagem, ele teve um acesso regular de histeria. Desde então, ele negou que fosse histeria e insistiu que era apenas seu senso de humor, que se afirmava sob condições terríveis. Ele riu até chorar e tive que baixar as persianas para que ninguém nos visse e nos julgasse mal. E então ele chorou até rir de novo, e riu e chorou junto, assim como uma mulher faz. Tentei ser severo com ele, como se é com uma mulher, dadas as circunstâncias, mas não surtiu efeito. Homens e mulheres são tão diferentes nas manifestações de força ou fraqueza nervosa. Você não compreende, amigo John. Não pense que não estou triste, embora eu ria. Foi a ironia sombria de tudo. Esta senhora tão adorável, enfeitada com flores, que parecia tão bela quanto a vida, que até nos perguntamos se estava realmente morta. Ela estava deitada naquela bela cama de mármore, naquele cemitério solitário, onde descansam todos os seus parentes, ali deitados com a mãe que a amava e a quem ela amava, e aquele sino sagrado tocando.
Assim, posso terminar este diário, e só Deus sabe se algum dia começarei outro. Se o fizer, ou mesmo se abrir novamente, será para tratar de pessoas e temas diferentes, pois aqui no final, onde é contado o romance da minha vida, antes de voltar e retomar o trabalho da minha vida, digo com tristeza e sem esperança. Fim. The Westminster Gazette, 25 de setembro. Um mistério de Hampstead. A vizinhança de Hampstead é atualmente ocupada por uma série de eventos que parecem decorrer de linhas paralelas àquelas do que era conhecido pelos escritores das manchetes, e o horror de Kensington, ou a mulher esfaqueada, ou a mulher de preto. Durante os últimos 2 ou 3 dias, ocorreram vários casos de crianças pequenas que se afastaram de casa ou deixaram de voltar das suas brincadeiras no Heath. Mas em todos esses casos, as crianças eram demasiado pequenas para darem qualquer relato adequadamente inteligível de si mesmas. Mas o consenso de suas desculpas é que tinham estado com uma senhora mais maltrapilha. Sempre era tarde da noite, quando eles foram perdidos, e em 2 ocasiões as crianças só foram encontradas no início da manhã seguinte. Geralmente se supõe na vizinhança que, como a primeira criança desaparecida deu como motivo da sua ausência que uma senhora o havia convidado para dar um passeio, os outros pegaram a frase e a usaram como ocasião servida. Isso é tanto mais natural quanto o jogo favorito dos pequenos, que atualmente é atrair uns aos outros por meio de artimanhas. Um correspondente nos escreveu, dando conta de que alguns dos pequeninos fingia ser a senhora Bloffer e achando extremamente engraçado. Alguns de nossos caricaturistas poderiam, diz ele, aprender uma lição sobre a ironia do grotesco, comparando a realidade e a imagem. É apenas acordo com os princípios gerais da natureza humana, e a dama Bloffer deve ser papel popular nessas atuações ao ar livre. Nosso correspondente diz ingenuamente que mesmo Ellen Terry não poderia ser tão atraente como algumas dessas criancinhas de rosto sujo fingem e até mesmo imaginam ser. Há, no entanto, possivelmente, um lado sério na questão, pois algumas das crianças, na verdade todas, as que foram perdidas durante a noite, ficaram ligeiramente rasgadas ou feridas na garganta. As feridas parecem aquelas que poderiam ser feitas por um rato ou por um cachorro pequeno. E embora não tenham muita importância individualmente, tenderiam a mostrar que qualquer animal que as infligia tem um sistema ou método próprio. A polícia da divisão foi instruída a manter-se atenta a crianças perdidas, especialmente quando muito jovens, em Hampstead Heath e arredores, e a qualquer cão vadio que possa estar por perto. The Westminster Gazette, 25 de setembro, extra especial, o Hampstead Horror, outra criança ferida. Acabamos de receber informações de que outra criança desaparecida ontem à noite só foi descoberta no final da manhã sob um arbusto de tojo no lado de Short Hill, em Hampstead Heath, que talvez seja menos frequentado do que as outras partes. Tem o mesmo pequeno ferimento na garganta que foi observado em outros casos. Estava terrivelmente fraco e parecia bastante emaciado. Também ele, quando parcialmente restaurado, tinha a história comum de ter sido atraído pela senhora Bloffer.